Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, uma modelo sem tireoide. Para quem não me conhece, eu sou Bárbara Oliveira e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto polêmico. Porque eu ainda vejo muitas pessoas passando por situações difíceis por causa das pessoas com que elas se relacionam. Então hoje eu decidi trazer dicas valiosas para vocês manterem as suas melhores conexões interpessoais, ou seja, com outras pessoas, da melhor forma. Pessoas que desacreditam da sua capacidade, pessoas que proferem coisas ruins, adjetivos ruins na sua vida. Eu sei que o tópico familiar é um tópico muito delicado, mas eu não tô falando para vocês desrespeitarem essas pessoas, mas você deve impor limites. Você deve ensinar aquela pessoa a forma como ela deve te respeitar. E você não pode aceitar aquilo como uma verdade, sabe? Porque ninguém consegue prever o futuro, ninguém consegue falar de alguém dessa maneira, sabe? As pessoas elas têm a chance de mudar, primeiramente. O que você foi no passado não te descredibiliza de ser uma pessoa melhor no futuro. Então eu vejo pessoas muito próximas a mim falando coisas para outras pessoas que, não, você não vai ser ninguém, não, no passado você foi isso, você foi muito ruim, você agiu dessa forma, quem é você para falar o contrário? Você fez tal coisa no passado. Gente, mas as pessoas têm o direito de mudar. Independente do que você fez no passado, você tem o direito de mudar. Você pode mudar. Pessoas que desacreditam dos seus sonhos, pessoas que proferem palavras ruins na sua vida, pessoas falando que você não vai chegar a lugar nenhum, familiares falando que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém. Gente, não acreditem nisso. Independente do que você fez no passado, daquilo que você se tornou no passado por um período de tempo, você tem a chance de mudar. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma criança muito agitada. E eu era muito agitada devido a fatores externos, né? Eu vivi num lar muito cheio de confusão, muito cheio de brigas, né? Não porque a minha mãe quis, não porque a minha família quis, mas foi uma situação onde saía do controle, sabe? Então eu sempre fui muito agitada, eu tinha ansiedade, eu era inquieta, eu tinha hiperatividade. Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, essa menina é um Croix. E todo mundo, quando eles me veem hoje, eles meio que fazem uma referência daquilo que eu fui no passado. E falam: nossa, eu jamais acreditaria que aquela menina super inquieta iria se tornar a pessoa que você é hoje. E, gente, tá tudo bem eu ter sido aquela criança, tá tudo bem eu ter me comportado de uma certa maneira no passado, mas hoje eu sou diferente, isso é que importa. Tá vendo? Porque eu fui aquilo no passado não significa que eu não iria ser uma pessoa melhor no futuro, que eu não iria ser diferente no futuro. Então, qualquer coisa que as pessoas falam sobre você, não, você foi isso no passado, você não consegue porque você fez tal coisa, você errou nesse quesito, não interessa, não importa, aprende com aquilo e pega aquilo como aprendizado e se torna uma pessoa melhor, porque se tornar uma pessoa melhor, todo mundo consegue. Eu não tô falando pra você, não, porque o Elon Musk conseguiu, você vai conseguir. Não, gente, eu não tô falando isso. Eu não tô tentando gerar comparativos aqui, sabe? Eu não tô falando disso. Mas melhorar a vida, todo mundo consegue. Você consegue ser melhor 1% todos os dias. Isso está ao seu alcance, sabe? Eu sei que a gente não tem controle das coisas que acontecem no nosso passado, na nossa juventude, na nossa infância, mas a gente tem controle das escolhas que a gente resolve fazer hoje, das pessoas que a gente querem que influenciem a nossa vida hoje. Porque nós temos direito de viver os nossos sonhos, então não deixe que os seus familiares te digam o contrário, sabe? Pessoas que sempre estão murmurando. Gente, nós já temos uma tendência de ver a vida com um lado mais negativo. É natural nosso, porque é a forma do nosso corpo nos proteger, é uma coisa instintiva. Só que você está ao lado de pessoas que sempre murmuram, gera ingratidão na sua vida, e sem a gratidão a gente não consegue chegar a lugares mais altos, porque a gente não consegue ver aquilo de precioso, aquilo de bonito, aquilo de belo que tem na nossa vida. Precisamos estar rodeados de pessoas que nos façam viver de maneira plena, pessoas que nos encorajam a viver de forma plena. E a plenitude muitas vezes não está atrelada ao conforto. A plenitude está alinhada a viver a sua vida de uma maneira completa, de uma maneira cheia de propósito. E muitas vezes isso significa sair do seu país, por exemplo, como aconteceu comigo, ou mudar de estado, ou pegar uma oportunidade diferente de emprego, ou se dedicar a outras coisas além dessas pessoas que você está se relacionando, sabe? E essas pessoas que te amam, essas pessoas que são
para ficar na sua vida, elas vão te encorajar a tomar esses passos, porque elas querem ver você crescer. Elas não são pessoas egoístas que querem te ter ali ao lado delas porque é benéfico a elas, porque isso não é amor, gente, isso é egoísmo. Pessoas que elas te amam, elas querem te ver tomar asas, sabe? Elas querem ver a sua metamorfose. Nós somos pessoas naturalmente tomadas pelo medo, pela insegurança, pela negatividade, porque é um instinto do nosso corpo que nos protege muitas vezes. Só que você viver à base disso é totalmente prejudicial para o seu crescimento, para a sua evolução. Logo, nós precisamos encher o nosso reservatório com coisas positivas, com energias positivas, porque a negatividade, o medo, a insegurança, tudo isso está presente em todo lugar, gente. Pessoas que só sabem fazer fofocas. Em Provérbios 18:21 fala: a língua tem um poder de vida e de morte, quem a ama comerá do seu fruto. Ou seja, gente, se vocês estão compartilhando de tragédias, de coisas ruins, de negatividade sobre outras pessoas, de rumores, vocês estão prejudicando essas pessoas, sabe? Muitas vezes não é verdade, mas vocês estão prejudicando a reputação delas. Isso não é algo legal, gente. Não tem nada de positivo nisso. Eu acho que a gente só tem o direito mesmo de apontar o dedo para alguém quando nós chegarmos a um ponto de perfeição. Quando nós chegarmos a um ponto de perfeição, que na verdade é algo muito impossível, porque ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito e ele não está mais aqui, então isso quer dizer muito sobre muitas coisas. Se todo mundo fosse perfeito, a gente não estaria aqui, a gente não estaria nesse processo evolutivo de aprender uns com os outros. Uma outra coisa também, veja as pessoas pelos seus frutos. As pessoas que sempre querem dar conselhos construtivos, mas nunca construíram nada. A gente vê as pessoas nos dias de hoje pelos seus frutos. Se uma pessoa está dando conselho de casamento e ela não é casada e ela não tem propriedade para falar nisso, não tem nem por que você se direcionar a ela, gente. Vocês precisam se direcionar a pessoas que têm a vida que vocês querem, que vocês almejam. Porque aquelas pessoas, elas têm propriedade. Elas passaram por um percurso e elas conseguiram êxito com aquela situação. Então, são as pessoas que vocês precisam se voltar. Amigo que não tem propriedade nenhuma para falar de relacionamento, que anda passando pelas maiores furadas. Uma pessoa que não tem maturidade, uma pessoa que não tem autoconhecimento apurado. São pessoas que vocês não devem se voltar para pedir conselhos. E pensa comigo, em algum momento na sua vida você foi totalmente influenciada por um comentário de um amigo, por um comentário de um pai, de uma mãe. Então, vocês têm noção do poder que essas pessoas próximas a nós têm sobre a nossa vida? Para pensar numa situação onde a opinião do outro influenciou totalmente a sua decisão. Então, sabe aquelas pessoas que desmerecem as suas conquistas? Aquela pessoa que você saiu de nível, mas ela te conhece quando você estava aqui, você cresceu até aqui. Muitas vezes você passou aquela pessoa, só que ela ainda quer te lembrar daquilo que você foi no passado. Como você pode fazer para mudar essa situação, a influência que essas pessoas têm sobre a sua vida? Não dê poder às pessoas. E eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque é um pouco difícil, né? Às vezes as pessoas entenderem o significado real dessa palavra. Mas é você entender da sua história, é você entender dos desafios que você passou, é você entender das coisas que você venceu na sua vida. Isso gera uma autoconfiança, isso gera uma certeza em si mesmo. Comece a se ver com outros olhos, gente. Sei que muitas vezes eu vejo que a religião ou as pessoas tendem a falar, não, você não deve apreciar quem você é, ou você não deve se orgulhar de quem você é. E às vezes eu vejo que muitas vezes a gente coloca tanto crédito nas coisas externas que a gente não se dá o crédito suficiente, sabe? Então a gente precisa entender que Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez seres humanos capazes de lidar com problemas, e você venceu muita coisa na sua vida, você passou por situações delicadas, mas você venceu isso com graça, você tá aqui até hoje, sabe? Você tá aqui me assistindo. Então, gente, isso é nobre, isso é louvável, sabe? Comece a se dar crédito pelas coisas que você faz, comece a não precisar de validação externa para você entender aquilo de legal que você fez por si. Veja como você é forte, veja como você é capaz, sabe? O passado, ele tá aí pra gente usar de referência. Referência do quê? Cara, eu passei por aquilo. Agora essa situação não vai ser tão difícil assim, não. Eu não vou deixar que uma pessoa me influencie tanto, porque eu sou capaz de tomar essa decisão. No passado eu tomei uma decisão que foi difícil, mas que
eu consegui fazer, sabe? Não terceirize as suas decisões, não fique buscando caminhos fáceis, porque quando a gente pede conselho, a gente está buscando uma resposta fácil porque a gente não quer lidar com aquele problema. Só que as nossas decisões que a gente toma hoje irão refletir diretamente no nosso futuro. Então a gente precisa ser responsável, a gente precisa entender, pensar, refletir. E leve o seu tempo para fazer isso, sabe? Como eu disse antes, às vezes uma pessoa te dá um conselho errado e acaba não funcionando para você e você tem que se limpar daquilo. Então você precisa, nesse momento, ao invés de ir lá buscar informação com uma pessoa que não tem conhecimento de nada, você sentar consigo mesmo e entender o que eu preciso, o que eu quero, o que eu busco. Será que essa pessoa vai realmente me dar um conselho que vai me ajudar, que vai me elevar? Se não, gente, não se direcionem a esse tipo de pessoas, sabe? Outra coisa, busque referências de pessoas que são referências para você. Quanto mais você se direciona, que você pede conselho para as pessoas certas, mais a sua vida rompe. E se você não tem essas pessoas certas no momento, invista em você, invista na sua autoconfiança, invista na sua capacidade de tomar decisões. Porque as pessoas tóxicas, elas se alimentam de pessoas inseguras. Se você tem medo, se você não tem autonomia nas suas decisões, as pessoas tóxicas, elas vão se aproveitar disso. Porque o que uma pessoa tóxica tende a fazer é que ela não quer tratar. Muitas vezes ela tem consciência, muitas vezes ela também não tem. A pessoa tóxica, ela quer disseminar tudo isso que tem dentro dela. Ou seja, ao invés dela cultivar o tempo para mudar as próprias atitudes, ela vai tentar dar conselhos para outras pessoas, porque isso é uma válvula de escape para que elas esqueçam dos seus próprios problemas, sabe? Outra coisa, o autoconhecimento. Olhe para dentro de você, entenda o porquê que você atrai esses tipos de pessoas na sua vida. Porque que essas pessoas sempre estão ali, sabe? Geralmente a gente tem muito a aprender com uma pessoa. Não é só, a pessoa não está ali só de passagem. Tudo tem um propósito. As pessoas que você conhece, elas só vêm para afirmar algo que você sabe ou que você não sabe ainda sobre si mesmo. Por exemplo, quando você toma uma decisão de não se relacionar com qualquer pessoa, você toma uma decisão de não ter relações íntimas e amorosas com qualquer tipo de pessoa, as pessoas erradas, elas aparecem. Mas é só para testar se você está realmente firme na sua decisão. E aí, quando essas situações acontecerem, você tem que falar, não, eu não quero isso, eu mereço mais, eu não preciso disso, eu mereço mais. E aí, essas situações ruins, elas vão parar de chegar na sua vida. Essas pessoas que você antes atraía como imã, elas vão parar de chegar na sua vida porque elas entendem que você não vai aceitar qualquer coisa, que você não está disposta a baixar os seus limites, as suas barreiras por algo como aquilo, entendeu? Eu, por exemplo, eu sempre viajei muito, isso gerava uma solidão assim extrema. Por mais que eu seja muito boa em lidar, né, comigo mesma, eu aprendi a amar minha companhia, só que tem vezes que você precisa de pessoas, eu estava muito solitária. Então isso não era bom para mim. Então eu comecei a sentir depressiva, me sentir desajustada de uma situação. Então eu comecei a buscar refúgio em outras pessoas, pessoas que estavam totalmente desalinhadas com o meu propósito de vida. Pessoas que estavam muito em festas, pessoas que estavam usando coisas que não iriam agregar nada na minha vida nem na vida delas, pessoas que tinham visões de vida muito diferentes, elas não estavam preocupadas em crescer. Eu estava ali, eu achando que essas pessoas iriam conseguir me ajudar de alguma forma, só que elas não conseguiam nem se ajudar. Como é que elas iriam me ajudar? Só que eu estava vivendo uma ilusão. Então, para que isso não aconteça com você, gente, tenham esse discernimento, sabe? Da situação que você está, do que você procura, do que está faltando na sua vida, por que você está se sentindo de uma forma, porque se você se sente de alguma forma, tem um motivo, sabe? Nada é só por acaso, eu estou me sentindo triste. Não, mas tem uma razão. Procure entender o porquê você está se sentindo dessa forma, porque se conhecer é algo assim incrível, porque você passa a não depender mais de opiniões de pessoas, você passa a entender, se entender, sabe? É que nem quando você compra uma TV, você começa a entender como aquela TV funciona. A princípio é desafiador, né? Sei lá, uma TV de alta tecnologia, um último lançamento. Você começa a entender como aquilo funciona. Você começa a ver o manual. Se você não sabe como ajustar certas coisas, você vai nesse manual. E com você não deve ser diferente. A gente nasce, a gente vem aqui nesse mundo sozinhos. Então a gente tem que aprender a lidar com nós mesmos, sabe? Pare de se limitar a pessoas pela familiaridade, pelo conforto que elas te trazem.
Eu vejo muitas pessoas se relacionando com amigos de infância que são muito tóxicos, mas eles se prendem a essas pessoas. Acabou que eu estava tentando fazer o vídeo com uma luz mais natural, só que ela se foi nesse momento, mas eu vou tentar ser breve aqui, porque essas dicas são muito importantes, então eu tô quase terminando. E o último conselho é para você filtrar as pessoas. Eu vejo muitas pessoas se relacionando com amigos de infância, que na verdade são tóxicos, mas pela familiaridade, porque você talvez tenha compartilhado de algo traumático, de algo delicado na sua vida. Então, você entender o que agrega na sua vida e o que não agrega é essencial para o seu crescimento, sabe? Às vezes a gente tende a se apegar às pessoas porque a gente compartilhou de uma história, de um momento da nossa vida, mas na verdade essas pessoas, elas precisam te respeitar, sabe? Independente do tempo que você as conhece. E é isso, gente. Todos nós temos experiências ruins, todos nós não estamos sempre da melhor forma, nós não estamos sempre positivos, nós não estamos sempre olhando a vida com os melhores olhos, mas amigos, pessoas ao seu redor, elas precisam estar lá para te levantar, para te erguer. Sabe aqueles amigos que te erguem? Então você precisa dessas pessoas e quando elas precisarem de você, você também precisa ser esse tipo de amigo que está lá para elas. Não pode ser só uma mão de via única, sabe? É uma via de mão dupla, onde as duas pessoas estão ali interessadas no crescimento um do outro, em ajudar o outro de maneira genuína e de maneira voltada, sabe, para o melhor para aquela pessoa. E toma cuidado se você sempre é essa pessoa que tá ali para a pessoa, tá sempre disposta em ajudar, a ouvir, mas ela nunca está ali para você, sabe? Ela nunca quer te ouvir de maneira genuína, ela nunca quer te ajudar quando você precisa. Então, tome cuidado com essas pessoas. Eu acho que o mundo tá cheio de gente egoísta e gente narcisista, então se proteja desses tipos de pessoas, sabe? Tenha esse compromisso consigo mesmo de buscar os melhores relacionamentos que vão florescer, que vão pelo menos aguar um pouco do seu jardim, sabe? Porque eu acho que a amizade é isso, é um jardim. A amizade é como se fosse duas pessoas que têm dois jardins. Muitas vezes você não tem tempo de aguar o seu jardim e ela vem lá te goa, sabe? Agoa aquele... Eu não sei se é essa palavra correta, mas às vezes eu me embanando um pouquinho com as palavras no português, gente, me desculpa. Mas é isso. Tem momentos que você tá precisando de alguém para te regar água, sabe? E você, da mesma forma, você tá ali para ajudar, para estender a sua mão para essa pessoa. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar no vídeo de hoje. Eu espero ter sido de ajuda para as pessoas que estão passando por situações dessa forma, que estão passando por situações delicadas com outras pessoas. E não deixem que elas afetem a sua vida, sabe? Filtre essas pessoas, se ame, se cuide, tenha esse interesse em se entender, em se conhecer, para que as pessoas não venham abusar disso, abusar de quem você é, sabe? Se proteja, se guarde da melhor forma, mas não se feche também, sabe, para as pessoas, porque eu acho que a gente consegue aprender de tudo hoje, a gente consegue aprender de várias pessoas. Então não se feche, gente, não tenham medo de se relacionar, mas tenham esses filtros, sabe? Tente filtrar melhor as pessoas que às vezes compartilham de crenças tão limitantes, tipo, homem nenhum presta, não, para que você quer se casar? Sendo que os casamentos hoje estão tendo vários índices de divórcio, sabe? Esses comentários maldosos. Muitas vezes a pessoa não faz isso de maneira intencional, mas você precisa cuidar, sabe, dos seus ouvidos, daquilo que entra na sua mente. Porque isso é um compartimento, sabe? Quanto mais você enche a lixeira de lixo, mais cheia ela vai estar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais esses bate-papos reais, sabe, de mim com você, porque, como eu tinha falado aqui antes, esse canal é um canal para amigos, para a gente cultivar esses laços. E se você passou por uma experiência onde um amigo tóxico teve total influência na sua vida, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar um pouco das nossas experiências e trazer consciência a outras pessoas, sabe? Eu não sei se vocês tiverem uma amiga como a minha, mas se vocês tiverem, compartilha aqui, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir e saber o que tem se passado na minha vida, profissional, pessoal, é só seguir meu Instagram, Bárbara Oliveira CH, e outras plataformas que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E é isso, gente. Curta, compartilhe, deixe os seus comentários, as suas opiniões, as suas sugestões de conteúdo, que eu vou estar vendo cada um deles. Muito obrigada por terem ficado aqui. Deus abençoe vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, até o próximo vídeo.